Meus caros, a caminhada do livro de Apocalipse continua a todo vapor. Já estamos no nosso 8º encontro e vamos ir para a 4ª igreja da Ásia Menor, a igreja de Tiatira. Compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que se interessa pelo assunto, para que mais e mais pessoas possam se juntar à nossa caminhada. E olha, fica atento, vamos lá! Como nós sempre começamos os nossos estudos das cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor, nós vamos olhar aqui agora algumas características dessa cidade. A cidade de Tiatira, uma cidade que ficava ali nos seus 64 quilômetros, mais ou menos, de distância da última cidade que a gente estudou, que foi a cidade de Pérgamo. As duas primeiras, se a gente for lembrar, elas eram meio assim, Rio e São Paulo. Elas brigavam para saber quem era a mais importante cidade da Ásia Menor. Depois nós vimos Pérgamo, que era onde morava o procônsul romano. Então Pérgamo era uma espécie de capital romana ali na Ásia Menor. A cidade de Tiatira é uma cidade assim, ela não tem essa importância toda não, mas ela tinha a sua importância pelo lado comercial, pelo lado econômico, porque ali tinham organizadas corporações, associações de artesãos. Curtidores de couro, aqueles que tingiam tecidos, que mexiam com metalurgia, que mexiam com olheiros, né? Faziam vasos de barro. Então eles se organizavam nessas associações, seria assim como se fosse um proto-sindicato, né? Sei lá, séculos depois se tornou os nossos conhecidos sindicatos de profissão, e elas tinham uma característica interessante, que é o que vai aparecer como crítica na Carta de Jesus. É que eles se organizavam muitas vezes, essas associações, e faziam grandes banquetes em honra àquilo que a gente poderia dizer o patrono, o padroeiro daquela profissão, né? Então faziam aqueles banquetes em honra ao Deus que era o padroeiro daquela determinada atividade econômica. E tínhamos lá uma líder, né, que Jesus vai chamar até de Jezabel, né, uma alcunha assim, meio pesada, que estava trazendo um grande estrago para a igreja de Tiatira. Bom, vamos adiantar aqui muita história não? Vamos então agora ao texto da carta que Jesus escreveu para a igreja de Tiatira. Bom, o texto está em tela. Vamos fazer a leitura do texto da carta de Jesus para a igreja de Tiatira e depois nós vamos versículo a versículo dando a interpretação e fazendo a aplicação para os nossos dias. Diz o seguinte o texto: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações.
Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, essa é a carta de Jesus a Tiatira. A primeira coisa interessante que nós temos nessa carta é que ele se apresenta como o Filho de Deus. E isso nós vamos entender já já, porque ele vai citar aqui no texto, mais para frente, diretamente o Salmo número 2, que é um salmo messiânico, em que o Messias é apresentado como Filho de Deus. Então, por isso, nós temos essa apresentação aqui, que é, salvo engano, a única vez no Apocalipse em que Jesus é apresentado como Filho de Deus. Outras vezes ele aparece também de uma maneira implícita, né? Apontando a Deus Pai, logo Jesus é o Filho. E isso tem esse motivo, uma vez que se trata de uma citação direta, vai haver aí uma citação direta do Salmo número 2. Mais uma vez, como em todo o começo das outras cartas, Jesus ele vai se apresentar pensando uma ou outra característica da sua descrição de Jesus glorificado que nós vimos quando estudamos o Apocalipse 1. Nesse caso aqui, ele vai dizer que é aquele cujo os olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. São características que vão apontar para a ideia de juízo. E isso nós vamos entender. Nós já até comentamos sobre isso quando estudamos o capítulo 1, mas vamos aqui relembrar que esses olhos flamejantes são assim, são olhos de que nada escapa, que traz luz àquilo que está encoberto. E os pés de bronze reluzente vai nos remeter ao próprio altar do holocausto que se encontrava ali no tabernáculo no Primeiro Testamento, em que era realizado o sacrifício expiatório dos pecados daquele que oferecia ali a sua oferta de comunhão, a sua oferta pelo pecado. Então, essas duas características de Jesus vão apontar para o juízo. Mas é interessante também que, de certa forma, Jesus ele se apresenta aqui trazendo elementos que eram, digamos assim, do cotidiano dos membros da igreja de Tiatira. Como nós falamos na introdução, a cidade de Tiatira ela era composta de diversas associações de artesãos e dentre eles metalúrgicos, dentre eles olheiros, pessoas que lidavam tanto com o fogo, dos olhos flamejantes, como com o metal. Muitas vezes o metal de bronze, metal bastante difundido e bastante usado naquela época. Mas não temos como negar que são características que vão nos apontar para essa questão do juízo e de uma severidade de Jesus em relação ao pecado, e também, à medida que nós formos lendo a carta, nós vamos entender isso com mais detalhe. A carta ela começa com um elogio muito bacana, inclusive, um elogio que vai se contrapor à crítica que a igreja de Éfeso recebeu. Porque ele vai dizer: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. A gente observa aqui que são duas obras, basicamente, mas pelas palavras que se apresentaram e de maneira intercalada. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, porque para mim fica meio ruim ler aqui, por isso que eu leio o texto aqui na minha tela, que é a tela que comanda isso daqui, né? Se você observar, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Ora, o amor, ele se manifesta no serviço, e a fé, ela também se expressa na perseverança dos nossos irmãos de Tiatira. E assim, muito diferente, como eu comecei a falar, da igreja de Éfeso,
que tinha um zelo doutrinário muito forte, mas estava arrefecendo, estava esfriando no amor, Tiatira é o contrário. Ela estava crescendo no amor. Mas, vamos olhar aqui agora no versículo 20, que ela estava arrefecendo, na sã doutrina, no zelo doutrinário. É isso, ela estava dando sinais de uma tolerância que não deveria ser observada. Vamos ler o versículo 20. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Lembra que quando nós falamos que o exercício do amor não implica no afrouxamento doutrinário? Era isso exatamente que estava acontecendo ali na igreja de Tiatira. Tiatira, digamos assim, ela estava amando mais, mas ela estava relaxada na sua tarefa de zelar pela fé cristã, zelar por uma sã doutrina e no discernimento de quem era um líder realmente levantado pelo Senhor. Era uma igreja que estava apresentando muita dificuldade aqui, de, por exemplo, condenar esta que se apresentava como uma profetisa. E é muito possível que essa tal Jezabel seja uma mulher que, na verdade, o nome dela não é Jezabel. Jezabel é o nome utilizado aqui por Jesus para poder indicar o tamanho da gravidade do dano que ela estava causando naquela igreja. E muito possivelmente essa Jezabel, ela pode ser a esposa do pastor da igreja de Tiatira. Porque essa expressão aqui, você tolera Jezabel, aquela mulher, no grego, pode ser traduzido também como você tolera Jezabel, a tua mulher. Isso então indicaria, uma vez que a carta de Tiatira e todas as outras é destinada ao anjo, que no grego significa ângelos, mensageiro, pastor da igreja, pode ser que essa Jezabel, se for a possibilidade, se pegarmos pela possibilidade de ser traduzido como Jezabel, a tua mulher, a mulher desse anjo, a mulher desse ângelos, desse mensageiro, do pastor, do próprio pastor da igreja de Tiatira. Isso então nos aponta ao zelo que o pastor tem que ter para com a sua família, Ele deve pastorear em primeiro lugar a sua família. Que adianta entregar o corpo à libação, como por exemplo expressou Paulo, se a família está não só, nesse caso aqui, questões de às vezes filhos e tal, estarem desviados, mas a família mesmo está trazendo malefício à própria comunidade de fé, à própria igreja. Segue o texto aqui do versículo 20. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Bom, primeira coisa aqui, vamos observar a opção que a Nova Versão Internacional fez sobre essa palavra que ela traduz como imoralidade sexual. Melhor seria se eles tivessem optado pela palavra prostituição ou adultério, como por exemplo nós vemos na antiga tradução de Almeida, aqui é o versículo 21, Não, 20 ainda. Mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Por que seria mais interessante se a NVI tivesse utilizado essa palavra ao invés de imoralidade sexual? Primeiro que imoralidade, oh meu Deus, quase que não sai, sexual é algo que fecha muito numa possibilidade só, que é levar a cometer atos sexuais. Mas prostituição ou adultério, ele se alinha com aquilo que os profetas denunciaram no Primeiro Testamento, em que toda vez que o povo de Deus
tomava para si costumes, usos de povos pagãos que circundavam tanto Israel como Judá, ou, por exemplo, adotavam até adoração a ídolos, como Baal, por exemplo. Isso era denunciado pelos profetas como prostituição, como adultério contra Deus. Afinal de contas, eles estavam adulterando a aliança que Deus fez com o seu povo. Então, talvez aqui, eu creio que a Nova Versão Internacional poderia ter feito essa opção pela tradução, ao invés de imoralidade sexual, que fecha numa possibilidade única, por prostituição ou adultério, que são palavras perfeitamente possíveis para a palavra que está ali no original grego e que se alinham mais à tradição dos profetas do Primeiro Testamento e da palavra de Deus de uma maneira geral, que sempre vai tratar esse assunto, né, de quando há alguma promiscuidade do povo de Deus em relação a flertar com costumes que sejam do mundo ou atitudes, sempre é colocado dessa forma, como prostituição ou adultério. E aí vamos lembrar um pouquinho também a respeito de quem é Jezabel no Primeiro Testamento. Jezabel, ela é uma esposa pagã do rei Acabe, que foi rei no Reino do Norte, no Reino de Israel, durante o ministério profético de Elias. Elias era o profeta na época. E aí vamos recordar aqui um pouquinho. Eu quero abrir com você aqui o livro de 1 Reis, capítulo 16. Nós vamos ler os versos 30, para a gente poder entender e contextualizar essa personagem que Jesus suscita aqui, que é Jezabel. Diz o seguinte, 1 Reis 16, a partir do versículo 30. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, esqueci de trocar, né? Filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, ergueu um altar a Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. E nós vamos ver na história de Acabe que ele fez tudo isso, muitas vezes influenciado, na verdade, na maioria das vezes, influenciado pela sua esposa Jezabel, que quase que conseguiu extinguir a verdadeira adoração a Deus nos territórios de Israel. Quando nós, por exemplo, vamos ali no capítulo 18, versículo 4, isso fica claro na narrativa, olha, enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, ou seja, matando eles, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes ofereceu comida e água. E aí, quando nós vamos avançar ali para o versículo 22, não tem como a gente ficar lendo aqui todo o texto, né? A gente chega nessa situação aqui em que o profeta Elias diz: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Então, quando Jesus ele vai suscitar e dizer que essa liderança de Tiatira era uma profetia, era Jezabel, ele está querendo trazer essa informação, né? É alguém que causou muito mal ao povo de Deus. E aí, bom, vamos seguir aqui na leitura, agora no verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Percebe então aqui que há uma grande demonstração da longanimidade de Deus, que dá oportunidade para que essa liderança pudesse se arrepender da sua heresia e pudesse então novamente retornar aos caminhos do Senhor. Não só a ela, mas também aos seus discípulos, embora fique claro aqui que essa liderança ela optou
por não se arrependerem. Então, por conta disso, segue o texto. Olha, por isso vou fazê-la adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Aqui percebe que a NVI agora utiliza a palavra adultério, né? E não se arrependeram das obras que ela pratica. Então, eu li errado. Por isso eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então, mais uma vez aqui, Deus está demonstrando a sua longanimidade agora com os seguidores dessa Jezabel, dando tempo para eles se arrependerem também e não embarcarem no juízo que viria sobre ela. Olha o juízo aqui no versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher. Essa é uma expressão que nos espanta um pouquinho, né, quando nós lemos aqui. Mas filhos aqui a gente não pode estar entendendo de uma maneira literal. Filhos aqui está dizendo dos discípulos, dos seguidores dessa mulher. Essa expressão ela vai aparecer novamente, mas de uma maneira positiva, se referindo aos discípulos de Jesus como filhos de uma determinada mulher, não vou adiantar texto aqui, no capítulo 12. Então fiquem tranquilos que Deus não está matando o filho de ninguém. Ele, na verdade, ele está dizendo que ele vai eliminar, de alguma forma, os discípulos, os seguidores dessa mulher. Então as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aqui a gente percebe a própria interpretação daqueles olhos flamejantes e dos pés reluzentes como bronze, ou como bronze reluzente. Os olhos flamejantes são a capacidade de sondar mente e coração. E o bronze reluzente é aquela questão que vai apontar mais diretamente para o juízo, é aquele que vai retribuir a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Disciplina do Senhor sobre a igreja, sobre aqueles que são membros de uma igreja. A gente nunca pode perder isso de vista, que essas 7 cartas de Jesus é para membro de igreja, são para igrejas. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque no Apocalipse, a profecia, ela é essencialmente, digamos assim, uma denúncia contra um sistema humano, mundano, opressor, seja interno, no caso aqui, essa heresia que estava sendo difundida na comunidade de fé de Tiatira, ou externa, do próprio Império Romano. Então, meus caros, assim, não existe um meio termo, não. Ou nós profetizamos, denunciamos o pecado, nos posicionamos, ou necessariamente quando nós nos calamos, estamos nos prostituindo, nos alinhando com um sistema diabólico, seja ele uma heresia interna da igreja, ou seja ele externo de uma ideologia que está alinhada com os valores desse mundo. Continua o texto aqui. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei carga sobre vocês. Vou ler o 25 também. Tão somente apeguem-se com firmeza. Tô lendo aqui. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Quando nós apresentamos pela primeira vez a tal doutrina dos nicolaítas, quando nós estudamos a carta de Éfeso, então se você quiser rever, é só você procurar na playlist desses estudos, a carta de Jesus a Éfeso, a gente vai... ali foi exposto uma certa evolução que essa heresia dos nicolaítas sofreu. Depois com os seguidores de Cerinto, depois com Cerinto, digamos assim, dialogando com a linha dos gnósticos, e toda essa parte desse desvio doutrinário
mais alinhada com o gnosticismo, ela era mais alinhada também com essas religiões de mistério que tinham ali no Oriente. Essas religiões de mistério eram religiões em que os sacerdotes, os seus líderes, que seja, diziam aos seus discípulos que eles tinham a revelação mais profunda de Deus, mais aprofundada mesmo, até uma revelação a mais a respeito de Deus, uns segredos de Deus. E é interessante que Jesus, então, aqui, ele vai fazer um certo trocadilho, né? Bom, se eles dizem que esses são os mistérios mais profundos de Deus, Jesus está chamando aqui de profundos segredos de Satanás e não de Deus, porque são heresias. Cuidado com as heresias, muito cuidado com as heresias, elas se apresentam e se proliferam até os dias de hoje, elas são sempre montadas em textos fora do seu contexto. Aliás, sobre essa questão das heresias, eu tenho um negócio muito interessante que eu escutei uma vez. Eu não vou dizer o nome do pastor, porque talvez eu possa estar atribuindo a pessoa errada, mas eu escutei uma vez numa palestra que toda heresia ela segue uma matemática diabólica. Que matemática diabólica é essa? Normalmente uma heresia ela aparece com pessoas que adicionam verdades ditas espirituais, revelações ao texto bíblico. Então, somam textos. Na matemática diabólica das heresias também há aqueles que subtraem textos bíblicos. Normalmente textos assim que refutariam com toda a tranquilidade as heresias que eles estão levantando, eles simplesmente deixam aqueles textos de lado, tiram aqueles textos. Normalmente uma heresia ela vai dividir também o corpo de Jesus. E, não raramente, uma heresia também vai multiplicar os meios de salvação, dizendo que não existe salvação só em Cristo Jesus, mas que existem outros meios também. Então, essa é a matemática diabólica das heresias. Somam revelações, subtraem textos bíblicos, dividem o corpo de Deus e multiplicam os meios de salvação. E para poder se proteger delas, não tem nenhum tipo de invencionice. Como diz o texto, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Vai finalizando a carta com aquela convocação aos vencedores, já perceptível. Nós já estamos agora na quarta carta, né, de Tiatira, na carta do meio, diríamos assim, né? E já percebemos que sempre há aquela convocação aos vencedores. E aí segue a convocação: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o final, darei autoridade sobre as nações. Ele, vou ler o 27 também, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Aqui no versículo 27, a gente tem uma citação direta ao Salmo de número 2, versículo 9. Eu vou ler aqui agora com você também, para que você perceba isso com clareza. Eu vou ler, na verdade, a partir do versículo 6, para a gente poder ter só uma ideia geral, mas é o versículo 9 que a gente observa no versículo 27 do livro de Apocalipse. Diz o seguinte, o Salmo de número 2, a partir do versículo 6. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião no meu santo nome. Proclamarei no decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Percebe aí, porque nessa carta Jesus é apresentado como filho de Deus em virtude da citação desse salmo, porque nesse salmo o rei Messias que estará em Sião é apresentado como filho de Deus. Versículo 8, pede-me e te darei as nações como herança e aos confins da terra como a tua propriedade. E aí, versículo 9, que é o versículo citado diretamente no versículo 27 do capítulo 2 de Apocalipse. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro.
Essa ideia, né, de despedaçar vaso de barro, estou procurando aqui o versículo 27 para poder voltar aqui. Isso, pronto. É uma figura, digamos assim, universal de autoridade. Se você for lembrar, se eu não me engano, é Jeremias, agora eu não lembro se capítulo 18, 28, não lembro direito, daquela quando Jeremias tem aquela visão do olheiro, né? E ali o olheiro está formando um vaso e aí ele resolve quebrar aquele vaso e refazer tudo de novo. E dizendo que Deus aquele vaso era o povo de Deus e que o olheiro era o próprio Deus, ou seja, aquele que tinha autoridade de quebrar aquele vaso e refazê-lo. E nisso estava a orientação, a revelação de Deus de que o povo ia ser quebrado. Ele ia para o exílio, mas voltaria do exílio um novo povo, ou seja, um novo povo formado pelas mãos de Deus. Na verdade, meus caros, aí, claro, fica a questão, né, que a gente observa do versículo 26 e que suscita também bastante curiosidade, do que seria isso, né? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Bom, tem inúmeras promessas similares no Segundo Testamento sobre essa questão do que os crentes reinarão com Jesus. Até mesmo Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer, bem-aventurado os mansos, que eles... os humildes, porque eles herdarão a terra. Também Paulo, acho que o de Paulo até vou citar aqui agora, porque é o que fica mais claro. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, ele diz o seguinte: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então Paulo também ele solta aqui, né, no meio da carta aos Coríntios essa informação. E isso gera para nós uma certa... Como assim? Qual será, então, efetivamente o nosso papel nesse reinado juntamente com Cristo? Espera lá, isso vai aparecer lá pelo capítulo 20 de Apocalipse. Então, para a gente também não adiantar texto, não ficar aqui adiantando informação. Quando chegarmos lá no capítulo 20, nós vamos entender direitinho. Versículo 28. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Bom, essa questão dar a estrela da manhã, parece que estamos falando de um texto de Daniel. Parece que estamos aqui diante de uma citação indireta de um texto de Daniel. Vou abrir esse texto também de Daniel para que a gente possa analisar ele. É o texto de Daniel, capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Bom, então vamos entender o que é, primeiramente, a estrela da manhã. A estrela da manhã, hoje, nós sabemos que não se trata efetivamente de uma estrela, mas é o planeta Vênus, que quando o Sol está nascendo, apesar do fulgor do Sol, a gente consegue enxergar aquele brilho, aquele pontinho brilhoso também no céu, que é, na verdade, o planeta Vênus brilhando, e a antiguidade batizou, digamos assim, aquele fenômeno que acontece toda manhã como a estrela da manhã, porque para o homem antigo que observava, parecia uma estrela, e era uma estrela diferente de todas as outras estrelas, uma vez que ela brilhava, se conseguia enxergá-la mesmo quando o Sol estava nascendo. E então, ou seja, seria uma estrela de grande fulgor. Hoje nós sabemos que é um planeta, né? Mas aqui a gente está trazendo a ideia da glorificação que nós passaremos quando nós
quando aquilo que Paulo vai dizer, né, que é mortal se revestir de imortalidade, aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Eu acho que eu até vou ler esse texto também, que é um texto muito bacana, e eu acho que a gente já chegou aqui ao final, praticamente, da nossa análise, né, da carta de Jesus ao Apocalipse. Eu acho que é um texto maravilhoso, já que estamos falando aqui da estrela da manhã, para a gente poder encerrar o nosso estudo de hoje, que é 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, meus irmãos, sigamos firmes nesse nosso propósito de manter fidelidade ao nosso Deus. E para que essa fidelidade aconteça, que tenhamos, então, ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja submissa ao Espírito Santo de Deus. Então, que possamos dar atenção ao que nós recebemos do Espírito Santo hoje no estudo dessa carta aos Efésios. É uma carta que vai nos lembrar novamente da busca do equilíbrio entre as ações de amor e o zelo doutrinário. Um não pode prejudicar o outro, mas um deve complementar o outro. Que a profecia é aquilo que denuncia tudo que se opõe ao reino de Deus. E qualquer tentativa conciliatória entre o mundo e o reino de Deus é prostituição, é adultério. Então, assim, jogue fora aquilo que eu já falei em outras aulas, que é o famoso nada a ver. Esse nada a ver nicolaíta, jezabelento, balaônico, joga isso no inferno antes que isso te leve ao inferno, né? Seja crente verdadeiro em Jesus, sirva sempre em amor, persevere na sua fé, manifeste o seu amor no serviço, manifeste a sua fé na perseverança. E que Jesus, a nossa esperança, esteja com você. E até a próxima semana.